Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados, começo por cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, e os Srs. Secretários de Estado, perdão. Nós tivemos recentemente, a Comissão de Agricultura teve recentemente, já no ano passado, mas recentemente reunida com a Sra. Comissária das Pescas, sobre as questões da política comum de pescas. Ouvimos algumas considerações da Sra. Comissária e também gostávamos aqui de ouvir algumas posições do Governo português sobre determinadas matérias. Em primeiro lugar, a Sra. Comissária assentou a questão da política comum de pescas e da revisão da política comum de pescas entre as vertentes, as questões da sustentabilidade, da regionalização e da política de mercados. A Sra. Ministra já referiu duas delas, a questão da sustentabilidade como fundamental. O que consideramos é que a política comum de pescas não se pode limitar a uma política de salvaguarda dos recursos, tem que ser mais abrangente que isso, até para não ficar refém dos problemas que a Sra. Ministra acabou de referir, de incompatibilidades entre dados científicos e realidade. As questões da regionalização, a Sra. Comissária, da passagem dos níveis de decisão para os Estados-membros, a Sra. Comissária referiu-nos a necessidade de envolver organizações e comunidades pescatórias na política comum. A questão que eu colocava nesta matéria, a Sra. Ministra já nos referiu aqui da necessidade do reforço do papel dos Conselhos Regionais, quando a Sra. Comissária refere envolver organizações e comunidades pescatórias, nos limitamos a isso ou se é para ir mais além em termos daquilo que é o envolvimento na participação. E, por último, a questão da política de mercados, que a Sra. Ministra não referiu. A Sra. Comissária manifestou alguma preocupação com esta matéria, nomeadamente quanto à presença, até deu este exemplo, a presença de peixe refrigerado fora da União Europeia, em paralelo com o peixe fresco português, e depois apontou algumas culpas às regras da Organização Comum de Mercados, mas às quais que não seriam muito benéficas, mas às quais não podíamos fugir. E esta é uma matéria que tem uma relação muito forte com as questões da rentabilidade da atividade pescatória, são questões muito prementes e das quais já tivemos a oportunidade de falar algumas vezes, por isso esta matéria é uma matéria bastante pertinente. A Sra. Ministra não se referiu, mas eu julgo que será acompanhada. Outra questão era a questão das concessões de pesca transferíveis. A Sra. Ministra referiu que o Governo português defende que essa matéria deve ter o nível de decisão ou de gestão ao nível dos Estados, mas o que eu perguntava é se o Governo português concorda com a implementação destas cotas ou não, porque elas podem ter o efeito de promover a concentração dos direitos de pesca, nomeadamente nos grandes pesqueiros. A Sra. Comissária também nos manifestou essa preocupação, e numa altura em que a própria União Europeia defende que deve ser valorizada a pequena pesca, e a Sra. Ministra também já o referiu aqui hoje, há alguma preocupação quanto a estas concessões de pesca transferíveis, independentemente delas serem geridas em Bruxelas ou serem geridas em Portugal. E passava agora a palavra. Só ainda em matéria de pescas, 4 questões muito rápidas e que nos tinham sido, mais uma vez, volta à Sra. Comissária, tinham sido levantadas, e para perceber se já há alguma, por parte do Governo português, alguma questão sobre esta matéria. Uma das coisas que nos foi referido foi que há uma intenção de fazer transitar financiamentos dos grandes pesqueiros para a pequena pesca, até apontando os grandes pesqueiros como mais lesivos para os recursos. Esta realidade em Portugal não é uma realidade muito, os grandes pesqueiros, não é, que nos diga muito respeito, mas o que é que poderá significar em concreto? Outra das questões que foi referida foi o apoio às financeiros aos pescadores, nomeadamente através da sua participação em ensaios para artes mais seletivas, em programas de obtenção de dados científicos e até no incentivo à diversificação das atividades, nomeadamente foi dado o exemplo do turismo marítimo, se vamos aplicar também isto em Portugal e como será feito.
Outra questão ainda é as questões da fiscalização, da utilização do espaço marítimo. A senhora Comissária falou num instrumento legislativo que chamou planeamento marítimo, precisamente por causa das utilizações múltiplas em prejuízo de algumas, e nomeadamente tem acontecido em prejuízo da pequena pesca, e se é isto que vai resolver os nossos problemas, nomeadamente no prejuízo da pequena pesca relativamente às aquiculturas, se é isto que vai resolver. E, por último, a questão das devoluções. A sua Comissária também falou num programa de aproveitamento nas devoluções, até referi em concreto a utilização para consumo humano, nomeadamente para pessoas carenciadas. Isto foi referido pela senhora Comissária. Não sei se já há alguma coisa mais específica para Portugal sobre esta matéria.